Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Álgebra Linear 1. Eu sou o professor Elias Santiago e hoje a gente vai conversar um pouco sobre propriedades de transformações lineares. Na aula passada a gente falou sobre as transformações lineares, vimos a definição, vimos alguns exemplos de transformações que levam pontos do R2 em pontos do R2 e hoje a gente vai falar mais das propriedades, falar de núcleo, falar de imagem e falar de um teorema muito importante conhecido como o teorema do núcleo e imagem. Propriedades das transformações lineares. A primeira que veremos nos será dada a partir de um teorema, que eu estou chamando aqui de Teorema 1, e diz o seguinte: em toda transformação linear T de V em W, a imagem do vetor nulo de V é o vetor nulo de W, ou seja, T de 0 é 0. Isso é uma coisa simples, isso significa que toda transformação linear vai levar vetor nulo em vetor nulo. Bom, vamos provar isso. Denotemos por 0 ambos os vetores, o vetor nulo de V e o vetor nulo de W. Como T é uma transformação linear, dado o vetor nulo de V temos, olha, T de 0 é T de 0 mais 0. Pela linearidade de T, T de 0 mais 0, isso é igual a T de 0 mais T de 0. Isso vai significar que lá no início a gente tem T de 0, tá vendo? T de 0. E depois a gente tem T de 0 mais T de 0. Ora, se um número, digamos assim, T de 0 é igual a T de 0 mais T de 0, não que T de 0 seja exatamente um número, mas se T de 0 é igual a T de 0 mais T de 0, não tem jeito, ele tem que ser igual a 0. E aí finaliza a questão, ok? T de 0 igual a T de 0 mais T de 0. Não tem jeito, T de 0 é igual a 0, é o vetor nulo. Portanto, as transformações lineares, elas levam vetor nulo em vetor nulo. Isso significa dizer que se você estiver diante de uma aplicação que leva elementos de um espaço vetorial em elementos de um outro espaço vetorial, possivelmente podendo ser elementos de um espaço em elementos do mesmo espaço, mas se ela não leva vetor nulo em vetor nulo, isso é suficiente para dizer que não se trata de uma transformação linear. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Seja um T de R3 em R2, uma transformação linear, e B, um conjunto formado por 0, 1, 0, 1, 0, 1 e 1, 1, 0, uma base do R3. Lembrando que uma base do R3 é um conjunto formado por 3 vetores linearmente independentes, 3 vetores do R3. Bom, e aí, dada uma transformação linear e essa base, determine T de 5, 3 e menos 2, sabendo que T aplicada a 0, 1, 0, que é o primeiro vetor da base, isso é igual a 1 e menos 2, que T aplicada a 1, 0, 1 é igual a 3 e 1, e que T aplicada a T, 1, 1 e 0 é igual a 0, 2. Ou seja, existe uma transformação linear do R2 em R3 e estamos considerando uma base particular. Estamos supondo conhecidas as imagens dos vetores da base, ou seja, o T de 0, 1, 0, o T de 1, 0, 1 e o T de 1, 1, 0. Conhecidas as imagens dos vetores da base, determine a imagem de um vetor qualquer. Esse vetor qualquer eu particularizei, na verdade, e coloquei aí o vetor de coordenadas 5, 3 e menos 2. Vejamos. Bom, como B é uma base, dado um vetor qualquer, por exemplo, 5, 3 e menos 2, esse vetor pode ser expresso como uma combinação linear dos vetores daquela base. Isso significa que existem números reais A, B e C, tais que o 5, 3 e menos 2 é o vetor que estamos estudando, ele é igual a um número vezes o primeiro vetor da base, então é um A vezes 0, 1, 0, mais um número vezes o segundo vetor da base, ou seja, um B vezes 1, 0, 1, e um número vezes o terceiro vetor da base, é um C vezes 1, 1, 0. Bom, é só aplicar a distributiva, a gente vai ter então um sistema de equações, 3 incógnitas, dado da seguinte forma.
B mais C igual a 5, A mais C igual a 3 e B automaticamente igual a menos 2, que é exatamente as terceiras coordenadas. Ali, ó, quando a gente fizer o A vezes a terceira coordenada, fica A vezes 0, zerou. B vezes a terceira coordenada, fica B vezes 1, B. C vezes a terceira coordenada, C vezes 0 deu 0, então fica 0 mais B mais 0, que é B. Isso aí do lado no segundo membro. Já no primeiro membro a gente vai ter o menos 2, então portanto B igual a menos 2. Bom, se B é igual a menos 2, substituindo esse valor na primeira equação, encontraremos que C é igual a 7. Já que C é igual a 7, substituindo esse valor na equação do meio, encontraremos que A é igual a menos 4. Então, significa dizer que o vetor 5, 3 e menos 2, ele é igual a menos 4, que é o A, vezes o primeiro vetor da base, o 0, 1, 0, com menos 2 vezes o segundo vetor da base, menos 2 é o B, e mais 7, que é o C, vezes o terceiro vetor da base. Acontece que T é uma transformação linear. E, portanto, T de 5, 3 e menos 2, quando a gente... Olha, 5, 3 e menos 2 é aquela expressão grandona ali, ó. Quando a gente aplicar a aplicação T naquela expressão, vai ficar menos 4 vezes T de 0, 1, 0, menos 2 vezes T de 1, 0, 1, e mais 7 vezes T de 1, 1, 0. De agora em diante, é só substituir os valores fornecidos na questão. Então, vai ficar menos 4 vezes o T de 0, 1, 0, por hipótese é 1 menos 2. Então vai ficar depois menos 2 vezes T de 1, 0, 1, e o T de 1, 0, 1 por hipótese é 3, 1, mais 7 vezes T de 1, 1, 0, que por hipótese é 0, 2. De agora em diante é só fazer conta e a gente vai encontrar que T de 5, 3 e menos 2 é igual a menos 10 e 20. Bom, agora vamos definir núcleo de transformação linear. Núcleo de uma transformação linear. Seja T de V em W uma transformação linear. O conjunto de todos os vetores Vzinho pertencentes a V, tais que T de V é igual a 0, é chamado de núcleo de T e denotado por quer de T. É uma coisa simples, núcleo é o conjunto dos vetores lá no domínio que são levados no vetor nulo. Ponto, é isso. Isso que é o núcleo. O conjunto dos vetores lá no domínio, digamos lá de V, que são levados no vetor nulo lá do contradomínio, ou seja, o vetor nulo lá em W. E a gente vai chamar o núcleo também de quer de T. Exemplo. Determine o núcleo da transformação linear T de R2 em R2 dada por T de xy igual a x mais y e 2x menos y. Bom, queremos encontrar os vetores do R2 que são levados no vetor nulo. Então você vai fazer o seguinte, eu quero encontrar os os pares xy tais que T de xy seja igual a 0, 0. Mas quem é T de xy? T de xy é igual a x mais y, vírgula 2x menos y. Você iguala isso a 0, 0. Então vai ficar x mais y igual a 0 e 2x menos y igual a 0. Somando membro a membro, a gente vai eliminar o y e obteremos que x é igual a 0. E se x é igual a 0, substituindo em qualquer uma das equações, encontraremos que y também é igual a 0. Então, nesse caso específico, o quer de T é formado apenas pelo ponto 0, 0, pelo vetor 0, 0. Agora aparece um teorema que nos diz o seguinte. O núcleo de uma transformação linear T de V em W é um subespaço vetorial de V. Eu queria só abrir um parêntese, pessoal. A gente já sabe que o zero, o vetor nulo, ele já está no núcleo. Mas a gente não sabe se é só ele. O núcleo pode sim ser formado por outros vetores além do vetor nulo, certo? Nem sempre o núcleo contém apenas o vetor nulo. Qualquer que seja o caso, a gente vai provar agora que o núcleo é sempre um subespaço vetorial de V. Vamos lá. Para provar que um conjunto é um subespaço vetorial de outro, a gente tem que mostrar duas coisas.
que dados dois elementos ali dentro, a soma desses elementos continua lá dentro e que dado um elemento qualquer lá dentro, em um escalar qualquer, o produto do escalar por esse elemento do conjunto continua dando um resultado, um valor dentro do conjunto. Então, sejam U e V pertencentes ao núcleo e lambda um número real. Queremos mostrar que, primeiro, que U mais V pertence a quer e depois que lambda vezes U também pertence a quer. Bom, como U e V pertencem ao núcleo, isso significa dizer que T de U é igual a T de V, que é igual a elemento neutro. Daí, T de U mais V, olha, T de U mais V é igual a T de U mais T de V, porque essa aplicação T é uma aplicação linear. T de U, por sua vez, é zero, elemento neutro. T de V também é um elemento neutro. Elemento neutro mais elemento neutro continua sendo elemento neutro. Ou seja, a imagem de U mais V pela aplicação T resulta num elemento neutro. E, portanto, U mais V pertence ao núcleo da aplicação. Da mesma forma, vamos lá, T de lambda vezes U. Isso é igual, como T é linear, a gente pode deslocar o escalar, fica lambda vezes T de U, mas T de U, por hipótese, é o elemento neutro, eu vou chamar aqui de zero, mas é elemento neutro, é lambda vezes o zero, que dá o zero, ou seja, o elemento neutro. Então, lambda vezes U também pertence ao núcleo. Consequentemente, o núcleo, o quer de T, é um subespaço vetorial de V. Portanto, qualquer que seja a aplicação linear, a transformação linear T de V em W, o núcleo dessa aplicação é um subespaço vetorial de V. Bom, um outro resultado referente ao núcleo diz o seguinte: uma transformação linear T de V em W, ela é injetiva se e somente se o núcleo dessa aplicação contiver apenas o elemento neutro, o vetor nulo. Vamos lá. Demonstrações do tipo se e somente se, a gente já sabe, né? Tem que provar em dois momentos. Então, primeiro a gente supõe, nesse caso aqui, que a aplicação linear é injetiva, e daí a gente mostra que o núcleo contém apenas o vetor nulo, e depois a gente faz a volta. Na volta a gente supõe que o núcleo contém apenas o vetor nulo e, assim sendo, mostraremos que a aplicação é injetiva. Vamos à ida. Suponha que a aplicação, a transformação linear T de V em W seja injetiva. Recordando, dizer que uma aplicação é injetiva significa dizer que elementos diferentes possuem imagens diferentes, ou que se dois elementos têm a mesma imagem porque esses elementos são iguais. Então, consideremos dois elementos U e V no domínio, em V, de tal forma que T de U seja igual a T de V. Como essa aplicação é injetiva, isso significa dizer que U é igual a V. Daí, em particular, se T de U for igual a T de zero, que é igual a zero, ou seja, se esse U for levado lá no elemento neutro, se esse U pertencer ao núcleo, como T de zero também é zero, ou seja, o elemento neutro também está no núcleo e a aplicação é injetiva, não tem jeito, U tem que ser o elemento neutro. Portanto, no núcleo só tem o elemento neutro. Vejamos a volta. Suponha agora que o núcleo, que o quer de T, seja igual ao elemento neutro. Daí, vamos considerar dois vetores quaisquer, U e V, lá em V, de tal forma que o T de U seja igual a T de V. Agora queremos mostrar que a aplicação é injetiva. Supondo que o núcleo só tem um elemento neutro, queremos mostrar que a aplicação é injetiva. Olha só, o T de U mais V, como a aplicação ela é linear, isso é igual a T de U menos T de V. Mas o T de U e o T de V estou supondo que coincidem. Portanto, o T de U menos T de V dá o elemento neutro. Então isso quer dizer que U menos V pertence ao núcleo. Mas o núcleo só tem um elemento neutro, ou seja, U é exatamente igual a V, o que faz com que essa aplicação seja injetiva. Resumindo, uma transformação linear T de V em W ela vai ser injetiva se e somente se o seu núcleo contiver apenas o elemento neutro. Agora vamos definir imagem de uma transformação linear. A imagem de uma transformação linear T de V em W, que iremos denotar por IM de T, IN de T,
é o conjunto dos vetores W pertencente a W grande, Wzinho pertencente a W grande, que são imagens de algum vetor Vzinho pertencente a V. Exemplo, determine a imagem da transformação linear T de R2 em R3 dada por T de xy igual a x, 2y, 0. Solução. Note que as imagens são do tipo x, 2y e 0, x, 2y, 0, onde x e y pertencem a R. A gente pode reescrever isso da seguinte forma: x, 0, mais 0,2y, 0. Primeiro o termo com x, depois o termo com y. Bom, posso colocar o x ali para fora, x vezes 1, 0, 0, posso colocar o y para fora, y vezes 0, 2, 0, com x e y pertencente a R. O que é isso? Isso aí é exatamente o conjunto das combinações lineares obtidas a partir dos vetores 1, 0, 0 e 0, 2, 0, que em particular são vetores não paralelos, são vetores linearmente independentes. E dois vetores linearmente independentes vão gerar o R2. Ou seja, isso aí é exatamente todo o R2. A imagem da aplicação linear T de R2 em R3 dada por T de xy igual a x, 2y e 0 coincide com o próprio R2. Aí tem uma representação geométrica para isso. Ali tem as indicações de dois vetores, né, que é o vetor 1, 0, 0, estou chamando aí de W1, e do vetor 0, 2, 0, que eu estou chamando aqui de W2. Bom, teorema 4. A imagem de uma transformação linear T de V em W é um subespaço vetorial de V. Ou seja, da mesma forma que o núcleo é um subespaço vetorial de V, a gente vai ter que a imagem é um subespaço vetorial de W. Então, olha só. Sejam W1 e W2 pertencentes à imagem e lambda pertencente a R. Queremos mostrar que é subespaço vetorial, é mostrar que é fechado com relação à soma e é mostrar também que é fechado com relação ao produto por escalar. Então aí, ó, dados W1 e W2 na imagem, vão existir V1 e V2 no domínio, tais que T de V1 é W1, V1 elevado em W1 e T de V2 é W2. Como V é um espaço vetorial e você tem V1 e V2 lá em V, a soma continua lá dentro, ou seja, V1 mais V2 pertence a V. E daí, pela linearidade de T, a gente vai ter o seguinte: T de V1 mais V2, isso é igual a T de V1 mais T de V2. Ora, mas T de V1 é o W1 e o T de V2 é o W2. E daí, o que aconteceu? Pegamos W1 e W2 na imagem e verificamos que a soma também está na imagem. Bom, agora T de lambda vezes V1. Isso é lambda vezes T de V1, que é igual a lambda vezes W1. Portanto, lambda vezes W1 também pertence à imagem. E daí, a imagem da aplicação linear, T de V em W, é um subespaço vetorial de W. Por fim, veremos um teorema chamado teorema do núcleo e da imagem. Aqui eu não vou fazer a demonstração, mas vocês poderão encontrá-la lá no AVA, nos slides que eu vou disponibilizar lá no AVA. Vejamos, dada a transformação linear T de R3 em R2, dada por T de xyz igual a y menos 3x e z menos 3x, note que, primeiro, quem é o núcleo dessa transformação? Olha só, quando é que y menos 3x e z menos 3x, quando é que isso vai dar 0, 0? Aí você monta um sisteminha de equação, y menos 3x igual a 0, z menos 3x igual a 0. Isso resulta em dizer que y é igual a 3x e z é igual a 3x. Daí, y é igual a z e ambos são iguais a 3x. Então daí o quer de T, o núcleo do T, da aplicação T, tem a seguinte cara: x vezes 1,3,3. Ou seja, x vezes o vetor 1, 3, 3. Esse é o núcleo, né? Nesse caso, perceba que o núcleo não é formado por um único vetor.
mas os pontos do núcleo são pontos que estão sob uma reta. É a reta que passa pela origem e tem direção do vetor 1, 3, 3, como a gente vai ver agora na figurinha. Olha só ali, aquele vetorzinho, ó, é o vetor de coordenadas 1, 3, 3. E agora vamos construir a reta que passa por esse vetor, passa pela origem e tem esse vetor como um representante. Ali está o núcleo. Qualquer ponto sobre aquela reta é levado pela aplicação T no vetor nulo lá no R2. Olha, em particular, sendo uma reta, a gente vai ter aí que a dimensão do núcleo é 1. Vejamos agora a imagem. A imagem de T é do tipo y menos 3x e z menos 3x. Vamos arrumar isso aí. Primeiro colocar uma expressão em termos de x, depois em termos de y e depois em termos de z. E daí a gente vai ter x vezes menos 3 menos 3, mais y vezes 1, 0, mais z vezes 0, 1. Aí então são combinações lineares obtidas a partir dos vetores menos 3 e menos 3, 1, 0 e 0, 1. Isso aí vai dar o R2. E para isso basta apenas considerar os vetores 1, 0 e 0, 1. O vetor menos 3 e menos 3 ele é desnecessário. Tá? Ali em cima tem um conjunto de geradores, mas mais abaixo eu coloquei um conjunto mínimo de geradores. Olha, dois vetores LI vão gerar todo o R2. Então a imagem é todo o R2. E daí tem dimensão 2. Então olha só, a gente viu que o núcleo, sendo aquela reta ali, não é? Tem dimensão 1. Já a imagem é o R2, tem dimensão 2. E aí se a gente somar dimensão do núcleo mais dimensão da imagem, isso vai dar a dimensão lá do domínio, que é 3. Olha só, R3, dimensão 3. Dimensão do núcleo mais dimensão da imagem também deu 3. Ou seja, numa transformação linear T de V em W, a gente vai ter que sempre a dimensão de V, domínio, é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. E esse resultado é conhecido como o teorema do núcleo e da imagem. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida a gente se encontra nos fóruns de discussão. Até breve.